No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo! Está começando agora o 11º episódio do ResumoCast Livros para Empreendedores. Eu sou o João Cristofolini e antes de falarmos sobre o livro de hoje, gostaria só de aproveitar o momento e comentar com você que exatamente nesta semana o ResumoCast entrou para a lista dos 10 podcasts de negócios mais acessados pelo iTunes. Então, mais uma vez, um motivo aí de alegria, um motivo aí de agradecer você que nos ouve e nos acompanha a cada semana dentro do ResumoCast. E no dia de hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o livro Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Nós vamos falar como o progresso nas áreas de inteligência artificial, robótica, computação infinita, redes de banda larga, manufatura digital, nanomateriais, biologia sintética e muitas tecnologias de crescimento exponencial permitirão que tenhamos, nas próximas 2 décadas, ganhos maiores que os 2 últimos séculos. Logo, poderemos suprir todas as necessidades de cada homem, mulher e criança do planeta. A abundância universal e está ao nosso alcance. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao ResumoCast. Eu vou começar então falando a respeito do primeiro assunto do livro de hoje, Abundância, de autoria de Steven Kotler e Peter Diamandis, que também é o fundador da famosa Universidade Singularity. É muito difícil pensar no futuro e não considerar perigos em potencial como aquecimento global, crise econômica, superpopulação e falta de comida. O autor afirma que existem certas programações mentais nas pessoas que as influenciam a pensar de forma pessimista sobre o futuro. A primeira influência é a da arquitetura dos nossos cérebros, principalmente no que diz respeito ao nosso cérebro primitivo, que está sempre em alerta e preparado para tomar decisões imediatas para nos proteger do perigo. Essa arquitetura foi muito importante nos primórdios da humanidade, quando tínhamos que fugir de predadores. No entanto, a humanidade evoluiu, criou cidades e um sistema complexo de vida em sociedade, onde o que há muito tempo atrás era considerado um perigo, hoje em dia não é mais. Mas o sistema que o nosso cérebro utiliza para lidar com esses estímulos continua exatamente o mesmo. Por isso, o juízo que fazemos de problemas futuros que possam ser considerados ameaças à nossa sobrevivência possuem, de certa forma, uma forte influência do nosso sistema primitivo, que é pessimista e superconservativo por natureza. A segunda influência que o autor cita é o impacto das notícias e previsões pessimistas sobre a reação das pessoas. De maneira geral, uma notícia pessimista e previsões de catástrofes vendem muito mais do que notícias boas. Por isso, esse tipo de estímulo é bem mais utilizado pelos meios de comunicação, pois movimenta muito mais a indústria da informação. Nós vivemos bombardeados por hipóteses e notícias que alimentam e estimulam o nosso cérebro primitivo a nos manter em um constante estado de alerta. Essa espécie de ruído nos atrapalha e previne que tenhamos um juízo objetivo sobre como será o futuro. Se analisarmos as estatísticas, vamos observar que o mundo industrializado nunca foi tão seguro como é hoje. Estamos vivendo mais, com mais saúde e com mais acesso a recursos que proporcionam uma melhor qualidade de vida do que nossos ancestrais. O autor afirma no livro que o futuro é muito melhor do que os nossos cérebros ou a imprensa tentam nos sugerir.
Gustavo, nós podemos afirmar que o ser humano é pessimista por natureza, né? Notícias negativas geram no nosso organismo esse despertar e esse interesse por questões químicas e biológicas, na verdade, e a própria mídia, entendendo e se aproveitando de certa forma deste mecanismo, deste recurso, acaba por explorar cada vez mais esse fato. Não por acaso que grande parte das manchetes que são noticiadas em jornais, em revistas, em televisão, rádio, internet e todas aquelas que de fato têm uma viralização muito grande, elas trazem consigo algum tipo de notícia negativa. Ser pessimista ou ser otimista depende da sua realidade de vida. Por exemplo, na minha vida, há muito tempo eu deixei de consumir qualquer tipo de meio de comunicação, de mídia de comunicação de massa que traz notícias negativas. Eu parei de assistir televisão, parei de assistir jornal, parei de ler revistas ou sites, canais que trazem esse tipo de manchete e tipo de notícia. Percebi na minha vida que isso não faz falta nenhuma. Você pode ter certeza que se alguma notícia negativa relevante realmente você precisar ter conhecimento dela, ela vai chegar até você de alguma forma. Então, não se preocupe ou não se precipite em buscar ou ficar antenado em notícias negativas. E ao mesmo tempo que eu deixei de consumir tal mídia e comecei a consumir outra mídia e comecei a buscar outras pessoas que tinham essa mesma energia, essa mesma sintonia, eu comecei a entender, a enxergar que existem milhares de projetos, de pessoas, de startups, de negócios, de soluções, de inovações sendo feitas para melhorar todas as áreas da nossa vida. Ser otimista ou ser negativa depende da sua realidade. Se a sua realidade ela é em grande parte negativa, naturalmente que você vai começar a focar toda a sua atenção e a sua energia naquele ponto e você vai se ater a muito mais fatos negativos. E a partir do momento que você começa a enxergar o outro lado, que é justamente a proposta do livro Abundância, entender como de fato nós estamos evoluindo como ser humano, como espécie, como negócios, inclusive também, nós começamos a entender que existe um outro lado da moeda que infelizmente muitas vezes não é mostrado pela grande mídia, mas que nos mostra de fato que tem muita coisa boa acontecendo pelo mundo. E hoje nós vamos falar unicamente de coisas boas. Aliás, aqui no Resumo Cast nós só falamos de coisa boa. A complexa teia de relacionamentos globais serve como uma plataforma para que os problemas possam ser resolvidos por diversas mentes ao mesmo tempo. Apesar de parecer que muitos sistemas complexos de intercâmbio de informação possam exagerar certos problemas, esses mesmos sistemas, como por exemplo a internet, acabam contribuindo com a solução de problemas de forma global, pois os progressos feitos em determinadas áreas podem ser mais facilmente aproveitados em outras áreas. Um dos principais desafios da humanidade é lidar com os problemas acarretados pelo aumento da população global, principalmente o salto dos atuais 7 bilhões de habitantes para 9 bilhões de habitantes até 2050. Esse problema fica ainda mais complicado se considerarmos que as taxas de mortalidade estão diminuindo e os avanços na saúde fazem com que o ser humano viva ainda mais tempo. Mas as estatísticas mostram que à medida que a qualidade de vida e saúde das pessoas melhoram, elas passam a ter menos filhos, o que acaba reduzindo a taxa de natalidade. Em outras palavras, com a melhora mundial da qualidade de vida, e isso inclui também países até mesmo da África, as famílias estão ficando cada vez menores, derrubando teses de que o mundo irá se transformar em um local terrível, abalado por problemas de superpopulação. Quando tem problema, quando tem alguma dificuldade, o ser humano naturalmente se obriga a buscar soluções para esse problema. Sejam eles problemas em relação ao aumento da população, seja o problema em qualquer outra área que nós estejamos vivendo. E como hoje nós vivemos
em um mundo totalmente conectado, um mundo exponencial de fato, é muito mais fácil conseguir criar, muito mais fácil conseguir achar soluções para esses problemas no momento em que nós estamos trabalhando em conjunto, em rede. Nós já falamos sobre isso no podcast anterior, né, de onde vêm as boas ideias, que o trabalho em conjunto, que a conexão de pessoas, que a conexão de experiências diferentes, que nada se cria, tudo se combina com o que já foi criado e construído no passado. Isso tem total relação com o tema que nós estamos falando agora. Muitas pessoas acreditam que as grandes empresas ao redor do mundo exploram os mais pobres e aumentam as diferenças entre os pobres e ricos. O autor afirma que, na realidade, as grandes empresas estão contribuindo cada vez mais na luta contra a pobreza mundial. O primeiro argumento é que as grandes empresas produzem produtos mais baratos para as pessoas que estão na base da pirâmide, contribuindo assim para que elas tenham acesso a recursos tecnológicos que melhoram a sua qualidade de vida. Uma segunda maneira pela qual as grandes empresas ou os grandes empresários estão contribuindo para reduzir as diferenças no mundo é através da filantropia. A revolução high-tech criou uma nova categoria de empreendedores que, em comparação com os anteriores, são mais jovens, possuem maior visão global e possuem conexões políticas e capacidade financeira de fazer com que as coisas aconteçam. Um dos grandes exemplos é o bilionário Bill Gates, que através da sua fundação já doou 28 bilhões de dólares e criou um programa para encorajar os bilionários a doar metade das suas fortunas enquanto ainda vivos. Bom, aí nós já entramos inclusive no conceito de capitalismo, que eu acredito está passando por uma grande transformação. Nós começamos a falar de capitalismo consciente, nós começamos a falar de empreender com propósito, nós começamos a falar de legado. E a gente percebe isso principalmente nas novas empresas, na nova geração, nas novas startups, nos novos negócios que, acima ou além de unicamente se preocuparem com o lucro, com a distribuição de lucro para os seus acionistas, o que é algo totalmente natural e faz parte do risco e do processo de empreender, ele leva talvez uma mensagem muito a mais do que apenas isso. Ele leva de fato um objetivo, um propósito, um legado, de fato resolver um problema, de deixar um lugar melhor, de deixar um mundo melhor, de deixar de fato alguma contribuição a mais para principalmente pessoas aí que talvez não tenham tanta condição de desenvolver dentro da sua vida. Isso a gente pode usar esse exemplo para vários negócios nos dias de hoje. Nós vemos, por exemplo, o Google com projetos de levar internet para regiões totalmente desconectadas hoje do mundo. Então a gente começa a entender que, além da filantropia em si, que é um ato que cada vez mais está presente nos empreendedores, né, e principalmente empreendedores ainda de fora do Brasil, mas nós estamos começando a mudar essa cultura do brasileiro, né, do empreendedor brasileiro, que tem que entender que ele não tem que deixar herança, ele tem que deixar legado, e quando ele entende isso, ele começa de fato a utilizar o seu patrimônio, o seu recurso de uma forma diferente. Mas acima disso, eu acredito que nós estamos passando por uma mudança, uma transformação no conceito do capitalismo, onde no próprio ato de empreender, no processo de iniciar um negócio, durante a sua jornada de trabalho, durante a sua jornada de construção da empresa, não apenas após você acumular um patrimônio que você vai ajudar alguém, você vai ajudar o mundo. Durante o próprio processo, você caminha em conjunto, em fazendo o bem, em resolvendo problemas da humanidade e, naturalmente, também lucrando com isso. Métodos tradicionais de educação estão desatualizados e precisam ser reformulados.
A proposta pode estar nas revoluções tecnológicas e nas tecnologias de informação e comunicação. Acesso à educação é um grande problema mundial. Faltam professores e infraestrutura, e onde eles existem, os alunos entram em contato com métodos e técnicas ineficazes e desatualizadas. As grandes referências mundiais em educação concordam que o nosso sistema atual não está preparando os estudantes com as habilidades necessárias para lidar com problemas do século XXI, principalmente em áreas como solução de problemas, criatividade e pensamento criativo. O nosso sistema atual educacional foi criado durante a era industrial. No entanto, o mundo se modificou, mas o sistema desatualizado permanece exatamente o mesmo. Felizmente, plataformas online de educação estão contribuindo para resolver o problema de infraestrutura, pois são de fácil acesso em qualquer parte do mundo onde exista um computador, e ao mesmo tempo entregam conteúdo de qualidade e relevante para a realidade e necessidade de cada estudante. O autor cita a experiência realizada em favelas da Índia, onde computadores com acesso à internet foram entregues a crianças e elas foram capazes de aprender determinadas tarefas sem nunca terem tido nenhuma instrução formal a respeito do assunto. Eu não vou entrar no mérito do modelo de educação. Eu acho que todos já sabem, inclusive, o meu ponto de vista e a minha opinião sobre o modelo de educação, como todos já falamos sobre isso também. Mas vale ressaltar aqui um ponto muito bacana que o Gustavo comentou, e isso está totalmente relacionado com a abundância e com perspectivas futuras do mundo, que é a tecnologia, a internet. A partir do momento que a gente coloca ao alcance de todas as pessoas, aí sim nós temos igualdade. Quando nós colocamos na mão de todas as pessoas a oportunidade, a possibilidade de estarem conectadas através da internet, seja por meio de um computador, seja pelo meio de um smartphone, essa pessoa tem todas as condições e tem todas as ferramentas necessárias de trabalhar de igual para igual, de construir os seus projetos, de construir o seu negócio, de construir a sua vida, uma vida melhor. A partir do momento que nós colocamos e que nós temos acesso à tecnologia, que nós temos acesso à internet, um mundo se abre ao nosso redor. Todas as possibilidades hoje de aprendizado, de aprender, de educação, qualquer coisa que você quiser aprender, se conectar, se relacionar com pessoas, você consegue a partir da internet, a partir do uso da tecnologia. Agora, a partir do momento que uma determinada classe de pessoas tem acesso à tecnologia, tem acesso à internet, e outra parte não tem acesso a esse recurso, aí sim nós temos um problema muito grande, um problema muito grave de desigualdade e um problema que realmente dificulta muito o processo de fazer um futuro e um mundo melhor. Nós temos já diversos canais que você pode aprender hoje, inclusive nas mais conceituadas universidades, nos mais conceituados cursos e nas mais conceituadas mentes através da internet, através da tecnologia. Por isso que a tecnologia, a internet, é de fato o recurso indispensável para a gente ter um futuro melhor do que você imagina. As pessoas ficam muito incomodadas com a possibilidade de um fracasso, e por causa disso, muitas não vão adiante em projetos que poderiam ter muito sucesso. O fracasso não pode ser visto como um destino final, mas sim como parte de uma longa curva de aprendizado. O autor cita o exemplo de um aparelho criado pela Apple chamado Newton, que foi um grande fracasso comercial. Os custos relacionados ao seu desenvolvimento foram muito altos e as vendas foram péssimas. No entanto, todo o conhecimento adquirido nesse projeto sobre touchscreen foi utilizado para a criação de um grande sucesso posterior que foi o iPhone. As empresas estão cada vez mais conscientes dos benefícios dos fracassos e muitas delas até desenvolveram técnicas para que o fracasso ocorra de forma controlada e sirva como uma plataforma para inovações. A única forma que nós temos para de fato melhorar o mundo, a única forma que nós temos para de fato fazer um futuro melhor é através do empreendedorismo.
O empreendedorismo, de fato, é a chave para a gente resolver problemas, para a gente resolver dificuldades e para a gente trazer soluções no nosso dia a dia. É por isso que eu sou um grande incentivador do empreendedorismo, é por isso que eu faço questão de utilizar grande parte do meu tempo, de doar grande parte do meu tempo para compartilhar conhecimento, para compartilhar inspiração, com o objetivo de aflorar em cada vez mais pessoas esse espírito empreendedor, porque somente o empreendedorismo, e quando eu falo de empreendedorismo, novamente, vale reforçar, eu estou dizendo do comportamento empreendedor, da atitude empreendedora, da mentalidade empreendedora, do comportamento empreendedor, que é de fato isso, a única possibilidade que nós temos de cada vez mais melhorar, de inovar, de trazer novas soluções, novos produtos e novos negócios. E, inevitavelmente, quando nós falamos de empreendedorismo, já que empreendedorismo é de fato a única ou a melhor solução para resolver os problemas que nós temos na humanidade, nós inevitavelmente temos e nós vamos falar e nós vamos vivenciar diversos erros, diversos fracassos, diversas dificuldades. Ainda mais falando de grandes inovações, nós também já falamos sobre isso em podcasts anteriores, quanto maior a inovação, quanto maior o projeto, quanto maior a causa, quanto maior o problema que você estiver resolvendo, com certeza maiores serão as dificuldades, maiores serão os problemas e mais difícil será de fato conseguir resolvê-los. O que não quer dizer que é impossível, né? Apenas que o processo para isso não é fácil. E um exemplo muito prático que nós temos isso é uma empresa que eu acredito que está resolvendo um grande problema que nós temos hoje na humanidade, que é o problema de transporte, é o problema do trânsito, é o problema da quantidade de carros e veículos que estão hoje nas ruas de todos os países do mundo, em grande parte, é de fato o conceito do carro autônomo que o Google está desenvolvendo e que várias outras empresas de tecnologia também estão desenvolvendo, onde eu acredito que vai de fato mudar drasticamente o tempo, a forma de se locomover, a forma de trabalhar através aí de alternativas de deslocamento, alternativas de transporte totalmente diferenciadas, o fato de não precisarmos termos um veículo próprio para cada habitante nesse planeta. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo de inovação, esse exemplo de empreendedorismo, que como é um exemplo, como é um tipo de empreendedorismo, de negócio, solução, que é de grande forma disruptiva, naturalmente que ele vai passar por grandes problemas, assim como ele já passou, que ele vai passar por crítica, que ele vai passar por dificuldade de mudar uma cultura, mudar um comportamento, que vai ter problema, que vai ter dificuldade, mas como eu comentei, grandes soluções que vão resolver grandes problemas, com certeza vão enfrentar grandes dificuldades, vão ter grandes fracassos, mas a gente já sabe que o fracasso é um caminho natural para chegarmos aí no sucesso de fazer um futuro melhor do que você imagina. Hoje em dia, até mesmo pessoas que vivem próximas à linha de pobreza possuem acesso a coisas como luz elétrica, TV e telefone celular. Há um século atrás, estes recursos não estavam disponíveis nem mesmo para as pessoas mais ricas e poderosas da época. Uma criança hoje na África com um telefone celular e acesso à internet tem mais informações do que o presidente dos Estados Unidos há 25 anos atrás. É claro e evidente de que avanços tecnológicos estão contribuindo para o aumento da qualidade de vida num nível global. O autor utiliza diversos capítulos do seu livro para descrever invenções e avanços tecnológicos, como, por exemplo, microprocessadores, nanotecnologia, biotecnologia, avanços na energia solar e impressoras 3D. Ele sugere que esses avanços são uma evidência de que podemos criar soluções nunca antes pensadas para um futuro de abundância. Nesse contexto, o autor afirma que escassez é contextual e a tecnologia tem sido utilizada como uma fonte que libera recursos. Por isso, é inaceitável pensar que um dia a nossa reserva de água irá acabar, pois nós vivemos em um planeta formado por mais de 70% de água.
Assim que existir uma tecnologia eficiente para transformar a água do mar em água potável, esse recurso passará a existir de forma abundante. Evidentemente, nós vivemos hoje num mundo muito melhor do que os nossos antepassados viveram. Isso em todos os sentidos. Em relação à educação, em relação à renda, em relação ao acesso à tecnologia, a transporte, etc. Evidentemente, nós temos hoje avanços consideráveis em todas as áreas da vida. Mas, voltando aí, na verdade, aos nossos primeiros comentários, nós voltamos a entender que, infelizmente, grande parte das pessoas, dos humanos, acabam se focando, acabam se mirando unicamente nos problemas, nos pontos negativos, e esquecem de enxergar tantos avanços que já foram dados pela humanidade, tantos avanços que já foram dados pela tecnologia e, principalmente, que os grandes avanços ainda estão por ser dados. Eu acredito que nos próximos anos, nas próximas décadas, em relação talvez a 10, 15 ou 20 anos, nós vamos passar por mudanças muito maiores do que nós já passamos até então. Nós estamos apenas na pontinha do iceberg do que de fato é a tecnologia, do que de fato são empresas exponenciais, do que de fato é a economia compartilhada, do que de fato é realmente startups inovadoras e disruptivas. Nós estamos apenas começando. E mesmo começando, nós já vemos aí avanços tão consideráveis na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, evidentemente, eu não consigo pensar de outra forma que nós vivemos num mundo de muita abundância e não num mundo de escassez como muitas pessoas pensam, um mundo de abundâncias em todos os sentidos, um mundo de abundância em todos os recursos. E como eu comentei, o ser humano, a tecnologia, a nossa capacidade de se reinventar, de inovar e de usar a criatividade fará com que cada problema, cada dificuldade será cada vez mais exponencial. As soluções serão cada vez mais exponenciais, mais criativas e cada vez nós teremos um mundo melhor. Com certeza nós vivemos num mundo melhor do que os nossos antepassados e com certeza que os nossos próximos descendentes viverão num mundo muito melhor do que nós vivemos hoje, porque essa é uma evolução natural da humanidade. A única diferença é que essa evolução, essa mudança se dará nos próximos tempos, nos próximos anos, de uma forma muito maior, de uma forma muito superior do que nós vimos até agora. Por isso, novamente, eu finalizo este episódio falando para você que o futuro é muito melhor do que você imagina e que nós vivemos num mundo de abundância e não de escassez. Quando você realmente conseguir entender isso, quando a sua mente entender essa mensagem, a sua mente, a sua atitude mental, o seu comportamento mental vai viver em estado e em vibração de abundância. Nós vamos chegando no final de mais um podcast, onde nós falamos hoje sobre o livro Abundância, que eu recomendo que você leia esse livro para você entender de fato quais são em cada área, em cada tecnologia, como de fato nós estamos cada vez melhorando mais dentro do mundo como sociedade. O nosso objetivo nesse podcast, nesse episódio, foi mostrar para você de uma forma abrangente, para que você entenda que o mundo está cada vez melhor e não pior. E agora, claro, se você quiser se aprofundar nesse assunto, se você quiser se aprofundar em cada uma dessas áreas, o livro, que é um livro bastante denso, um livro bastante amplo e completo, com certeza te dará uma noção ainda maior em todas as áreas que nós comentamos aqui neste episódio do Resumo Cast. Eu gostaria também de aproveitar e mandar aqui o nosso sincero agradecimento a algumas pessoas que estão contribuindo com a proposta do Resumo Cast. Como você sabe, o Resumo Cast é um projeto sem fins lucrativos, onde tanto eu como o Gustavo doamos parte do nosso tempo semanal. Na verdade, apesar de o podcast ter 30 minutos, nós gravamos muito mais do que isso e nós temos
muito mais trabalho em edição, em todo o processo de estruturação do podcast. Então, são algumas horas semanais que nós dedicamos nessa causa de levar conhecimento, de levar informação, de levar inspiração, sempre com foco no incentivo ao empreendedor. E junto nessa missão nobre, nessa missão grandiosa, nós começamos a receber aí pessoas também que já ouvem, que já acompanham o Resumo Cast há um bom tempo, que se dispuseram a ajudar de alguma forma dentro desse projeto. Então eu gostaria hoje de agradecer em específico aos nossos amigos Yuri Castilho e Herbert Lopes, que nos ajudam ativamente a levar essa mensagem para mais pessoas. O Yuri, que se prontificou desde o primeiro episódio, ele acompanha o Resumo Cast, hoje ele nos ajuda a levar o conteúdo do Resumo Cast através das redes sociais. Agora que nós estamos presentes também no Instagram, você pode seguir o Resumo Cast pelo Instagram com as frases, os principais insights de cada episódio. Também estamos no YouTube com vídeos de cada um desses episódios e muito em breve em outras redes sociais. Então, o nosso abraço, nosso muito obrigado ao Yuri, que está também voluntariamente ajudando e contribuindo para esse projeto. E o nosso amigo, meu colega Herbert, que está aí dando todo o suporte, toda a força. Ele que desenvolveu o site do Resumo Cast, ele que atualiza toda semana o site do Resumo Cast com novos episódios e que nos ajuda aí em várias estratégias e ações dentro da área digital para levar o Resumo Cast para cada vez mais pessoas. Então, meu muito obrigado, meu abraço aí para o Yuri e para o Herbert, e fica também aberto o meu convite para você que está nos ouvindo, que se identifica com essa causa, que se identifica com essa missão e quer de alguma forma ajudar a levar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Fica o meu convite aqui para você contribuir da forma que você achar possível com o seu trabalho, com o seu tempo, para contribuir também de alguma forma com o Resumo Cast. Você com certeza será muito bem-vindo. Fique à vontade para escrever um e-mail para mim, contato@joaocristofolini.com.br, e com certeza a sua ajuda aí será de grande valia também para a gente fazer cada vez mais este programa, esse conteúdo chegar ao maior número possível de pessoas. Tá certo? Eu agradeço a sua atenção mais uma vez em mais um episódio e nós nos vemos na próxima semana com mais um livro para empreendedores. Até lá! Obrigado e parabéns a você que dedicou o seu tempo para aperfeiçoar o seu conhecimento sobre o livro Abundância. Esperamos ter contribuído para aumentar o seu conhecimento. E se você conseguiu aprender pelo menos uma ideia desse livro, aplique na sua vida de imediato, ou se desejar, escute novamente esse podcast quantas vezes quiser. Cause um impacto na vida de outras pessoas também. Nos ajude a espalhar esse conhecimento. Recomende para os seus amigos e compartilhe nas suas redes sociais o Resumo Cast. Visite a nossa página www.resumocast.com.br para assinar o podcast no seu computador ou no seu smartphone. A assinatura, lembrando, é totalmente gratuita e você terá toda segunda-feira um livro novo resumido para ficar por dentro dos melhores conteúdos de negócios e empreendedorismo. Convidamos você também a visitar o nosso grupo e também cadastrar-se no grupo do Facebook do Resumo Cast. O link está na nossa página e lá você vai poder acessar várias discussões a respeito dos livros que são debatidos aqui. Existem uma grande quantidade de material complementar, TED Talk, entrevistas com o autor, mapas mentais dos livros. Enfim, está muito legal o material complementar que está surgindo por lá. Agora, eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.